Bom dia a todos. Bom dia, desculpem aí o pequeno atraso, porque a configuração da internet aqui deu trabalhinho de novo. Bom dia a todos aí que nos acompanham de casa. Nós estamos aqui em mais um domingo, né? Fazendo a nossa reflexão semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre tudo que Jesus nos trouxe, né? Estamos no capítulo 24. O capítulo 24 é um capítulo muito interessante, onde nós vamos falar um pouquinho de não coloqueis, continuar o estudo, né? O João começou na semana passada, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E vamos especificamente falar do trecho, né, do tópico, não vades aos gentios, na página 286 do Evangelho aqui na casa. Vamos estar transmitindo online também, tá bom? E para a gente poder começar essa nossa reflexão semanal com bastante propriedade, acalmarmos nosso coração, eu vou colocar para a gente fazer uma prece aqui. Só um minutinho. Aí. Muito bem. Para que a gente possa nesse momento respirar fundo, lembrarmos que somos espíritos eternos, lembrarmos que estamos aqui inseridos por um propósito, inseridos por Deus, nosso Pai. Que Ele sempre nos abençoe, continue nos abençoando, nos guiando aos nossos caminhos, com o seu amor. Que Ele possa sempre estar ao nosso lado, das mais diversas formas possíveis, com o anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual, muitas vezes falando, utilizando a voz das pessoas que estão à nossa volta, dos encarnados, que nos dão conselhos, que nos auxiliem, que nos dêem um apoio a cada dia. Agradecemos humildemente a Deus, a Jesus e a todos os espíritos de luz que nos acompanham. Agradecemos aos mentores dessa casa, que prepararam o ambiente para nós que possamos refletir profundamente sobre o tema de hoje. E por fim pedimos que Jesus nos acompanhe ao longo de toda essa jornada. Que assim seja. Muito bem, antes da gente começar, semana passada o João discorreu muito bem, né, sobre o primeiro processo, né, que Jesus falava por parábolas. Jesus vinha, nos falava muitas e muitas mensagens por parábolas. E por fim, Jesus também, ao longo de todas as mensagens que Ele nos trouxe, Jesus também disse que viria o Espírito de verdade, que foi interpretado como Espírito Santo, Santo Espírito, e nós espíritas chamamos de Espírito de verdade, assim como foi dito por Jesus na Bíblia. Que o Espírito de verdade viria e traria a boa nova, traria mais e mais conhecimentos para nós. O Espírito de verdade é um dos que compõe compõe todo o processo de criação do Espiritismo, tá? E eu, por coincidência, né, essa semana eu tive a chance de ver esse poema que eu vou trazer para vocês. É um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, onde ele fala sobre exatamente a poesia sobre o Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a nossa candeia, né? É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda a parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção de bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual.
Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. De Casimiro Cunha para nós, para lembrarmos que o Espiritismo é uma das candeias que foi trazida por Cristo, pelo Espírito de verdade, pela codificação de Kardec para nós, para que possamos progredir. Ele é a pura luz que ilumina não só o que vivemos aqui, mas também explica o que acontece no mundo espiritual, explica o que acontece para nós quando estamos na erraticidade. Traz muitas ideias para que paremos de pensar somente no hoje, né? No hoje, nessa vida de hoje. Está escrito por Paulo que ele fala no fim dos tempos, né? Mas eu não encaro o fim dos tempos como o fim do planeta, o fim dessa vivência, né? Não encaro dessa forma. Eu encaro o fim dos tempos, o fim desse tempo, desse planeta em expiação e prova. Esse planeta em expiação e prova, em algum momento, ele vai acabar. Esse planeta vai para a regeneração. E esses fins dos tempos, onde o planeta vai acabar esse processo de expiação e prova, e ele vai para a regeneração, Paulo menciona que muitos estarão distraídos. Muitos estarão distraídos, desfocados. O que é desfocado? Fora do foco da luz, né? Quando a gente vai pensar assim, eu tenho que ter uma referência, uma luz. Quando eu olho para o sol, eu sei a direção, eu sei até o norte e sul, quando eu estou olhando para o sol. Eu consigo me posicionar, eu consigo saber essa referência de luz para nós, que é a candeia, que é para nós o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é as palavras de Jesus transcritas aqui, para que possamos entender. Então, quando a gente começa a pensar nisso, que nós estaremos distraídos, significa que nós estamos fora de foco, nós estamos olhando para outras coisas. Nós estaremos olhando para quê? Para o mundo material. Nós estamos olhando para a nossa carreira, para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Nós estamos aí perdidos nas redes sociais. Quanto tempo gastamos em redes sociais hoje em dia? Só correndo a telinha assim, ó, do celular? Quanto tempo, gente? Em mensagens, coisas que hoje para nós, pensando como espíritos eternos, podem ser supérfluas. Jesus também nos disse, ao longo de todos os ensinamentos, primeiro a Deus, primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, todo o resto lhe será dado. Todo o resto virá por consequência, mas primeiro a Deus. Então é um momento de hoje para aproveitarmos que estamos falando de candeia, que estamos falando de foco, que estamos falando de luz, para onde precisamos seguir, lembrar a nós mesmos, espíritos eternos, porque, não se enganem, esse corpo aqui vai perecer. Nosso corpo vai perecer. Ao final dessa jornada terrena, esse corpo fica aqui. Todos os bens terrenos ficam. Todos os diplomas, o tempo que nós gastamos aqui, ele vai ficar para trás. O que vai perdurar eternamente, o que vai continuar, somos nós, espíritos eternos. Então hoje é um convite para vocês, para que nós hoje, novamente, interiorizamos essa mensagem de que precisamos cuidar um pouquinho mais de nós. Olhar para Deus primeiro, né? É sempre um convite que não me canso de fazer, não canso de fazer a mim mesmo. Será que eu dediquei o tempo adequado para Deus? Será que eu dediquei o tempo adequado para o meu desenvolvimento espiritual? Bom dia, Liz, bem-vinda. Será que eu dediquei o tempo adequado ao longo dessa semana, ao longo desses dias, ao que realmente importa para mim como espírito? Então vamos nos perguntando,
E quem sabe ao final dessa jornada, ao começo dessa próxima semana, apliquemos de forma diferente, alguma coisa diferente, alguma mudança na rotina que pode ser importante para nós, tá bom? Porque, entrando um pouquinho mais no que Kardec está trazendo para nós, e no que Jesus trouxe lá atrás, por que eu estou ressaltando isso? Por que o Rafael hoje está falando que nós temos que aproveitar esse tempo, essa jornada, para fazermos um pouquinho mais, para cuidarmos de nós espíritos? Porque há muitos milhares de anos, pode ser que nós não tenhamos chance, pode ser que não tenhamos tido chance de aproveitar o ensinamento de Jesus, nem de conhecer Jesus. Nessa vida nós estamos tendo a chance, nessa vida estamos sendo abençoados até pelo Espiritismo. Mas quantas pessoas hoje no planeta, hoje, estou falando de hoje, não sabem quem é Jesus? Tem muitos e muitos países, muitos e muitos locais que não fazem ideia da mensagem de Jesus. Tem pessoas que não têm chance. Mulheres em outros países, por exemplo, não têm a possibilidade de estudar, de ler. Então eu gostaria muito que a gente refletisse um pouco nessas oportunidades. Porque quando a gente olha para os gentios, e trazendo um pouco do que Jesus explicou na época, os gentios, eles não estavam preparados, eles não tinham acesso. Gentios eram os pagãos da época, eles eram os pagãos, eles não tinham acesso à informação, eles não receberam a informação. Não sei se todos vocês se lembram, vamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou em Abraão. Deixa eu voltar um pouco para a gente poder se situar nessa história. Tudo começou em Abraão. Abraão teve seus 12 filhos. Os 12 filhos montaram o reino de Israel, né, o que seria o reino de Israel. Mas até eles chegarem lá, eles eram um povo nômade, certo? Eles viveram o quê? Há 2.000, 2.500 anos atrás? Desculpa, 4.000 anos atrás, certo? Bem antes de Jesus. Quer dizer, Jesus veio há 2.000, há 4.000. Não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinha nada do que nós temos hoje, não tinha todas as informações disponíveis. Eles viviam basicamente de subsistência, montando sua tenda num lugar, movendo a tenda para outro lugar. Eram 12 irmãos, os filhos de Abraão. E eles brigaram. Até porque a gente sabe que até hoje irmão é difícil. Às vezes tem irmãos que são bons, tem outros que dá briga, não é? Então, brigaram, se separaram. Os samaritanos vêm daí. Essa história de Palestina e Israel vem dessa época, onde os samaritanos se separaram. E eles brigavam para onde tinha que rezar, por pequenas coisas, coisas que na época, né, pareciam pequenas, estão se tornando grandes pela falta de informação. E quantas vezes a falta de informação pode gerar problemas para nós? Eu posso tomar decisões erradas, escolhas que influenciam a vida inteira, porque eu não tenho essa informação, porque eu não fui abençoado com a palavra de Jesus, como tantos no planeta não são hoje. Estou falando de hoje, nem lá atrás de novo, estou falando de hoje. Imagina que lá atrás eles nem conheciam, Jesus não tinha nem vindo. As palavras sendo passadas pelos profetas, tentando modificar um status, né, uma forma de pensar, onde todos os profetas foram caçados. Todos. Inclusive Jesus. E Jesus falava por parábolas por quê? Como ele ia conseguir comunicar o que nós sabemos hoje? Olha quanto nós evoluímos, olhando para hoje, quanto evoluímos como inteligência. Nós hoje sabemos que tem um espaço, planetas, cometas, estrelas. Nós sabemos da vida de medicamentos, nós sabemos internet, nós podemos transmitir a voz, o vídeo, nós podemos fazer tantas outras coisas. Imagina naquela época Jesus explicar da pluralidade dos mundos para aquele povo nômade, para aquele povo simples.
falar de vida eterna, falar de reencarnação. Para um povo que não sabia plantar e colher, não tinha informação. Mesmo assim, Jesus, extremamente sábio, nosso mestre, né? Não tem o que falar, deixou a mensagem, nós hoje estudamos a mesma mensagem que ele deixou para aquele povo lá atrás, que poderia ser nós, viu gente? Poderíamos ter sido nós, lá atrás, há 2000 anos atrás, tentando entender o que Jesus disse, e que nós estamos aqui hoje ainda tentando entender, gente. Jesus chegou a trazer uma boa nova de tamanha forma, mesmo com as parábolas, que ele foi questionado, porque Jesus foi sempre muito, muito bom. Jesus tratava os cegos, curava os leprosos, curava os doentes. Jesus caminhou com aqueles que ninguém queria caminhar. E Jesus foi compassivo e generoso com todos eles. Ele curou, a mulher adúltera, os leprosos, curou, ajudou, não julgou e falou: vá e não peque mais. Mas Jesus também sabia, e como ele também deixou claro, mais será cobrado daqueles que mais sabem. Então, para os fariseus, para os doutores da lei, Jesus era firme. Jesus sabia e pontuava. A mensagem de Jesus tinha que ser trazida com amor por aqueles que eram os renegados da sociedade, e para mostrar para aqueles que tinham a lei, que a lei deles poderia ser revista. Jesus trouxe isso para nós. E Jesus começou por ele, e trazer uma ideia nova para esses fariseus, para esse povo que era monoteísta, já era muito difícil. Vide o espiritismo. Quantas vezes você consegue falar que você é espírita em algum local e que às vezes você é bem aceito, às vezes você não é bem aceito. Toda ideia nova traz resistência, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que tinham pessoas preparadas para receber essa boa nova, e Jesus trabalhou com essas pessoas. E olha, eu falo para vocês uma coisa que está dentro do meu coração. Jesus andava na rua e curava leproso, expulsava, ele chamava de demônios, né, mas a gente sabe que eram obsessões fortes em crianças, em adultos. Jesus fez tanta coisa. Quantos o seguiam de verdade? Quantos? Eram só os apóstolos, e os que vão ficar para depois, porque não tem como. E nós possamos aí também ser instrumentos. Kardec fala disso, e nós vamos falar um pouquinho junto com o que Kardec está dizendo, ser instrumentos dessa luz de Jesus, de Jesus. Até me emocionei aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou trazer primeiro o tópico 8, onde Kardec já traz direto um trecho de Mateus, tá? Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ele já falou, ó, gentios e samaritanos, dessa vez não, tá? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então quer dizer, Jesus já ali colocou para os apóstolos, que eram poucos, apesar dele ter curado muitos, ressuscitado, espantado demônios, Jesus fez um monte de coisas, fez brotar peixes, o milagre dos peixes. Jesus fez tanta coisa, tanta, é impossível. Tem um trecho de um livro espírita que fala que é impossível traduzir tudo o que Jesus disse. Os apóstolos não tinham nem conhecimento para entender, eles traduziram o que eles conseguiram entender de Jesus, de tanta coisa que foi falada por ele, naquela época. Eles não conseguiram capturar tudo, não conseguiram, porque eles não estavam preparados. Nós hoje ainda temos um problema, certo? Nós hoje em dia a gente não consegue seguir tudo que Jesus falou, imagina eles naquela época. Então é importante que a gente saiba, e Jesus chegou e falou assim, para eles ainda não, precisamos de um tempo, tá?
E Kardec traz um pouco mais da... Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Então Jesus, mesmo naquela época, trazendo o que ele disse para hoje, é possível se aplicar hoje nesse quesito de não vade aos gentios, porque, como eu falei, ainda existem países que não conhecem Jesus. Se nós chegarmos lá e começarmos a falar de Jesus, a inquisição pode ocorrer com a gente lá. Vamos ser rejeitados, vamos ser rechaçados, porque lá a crença é outra. Tá? Isso. A confusão ainda está até lá, né? Na própria terra. Onde Jesus nasceu, né? Eles não aceitam. Se, pois, disse seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar da sua conversão, da conversão do pagão para o cristiano, para as ideias de Jesus. O que teria sido pouco caridoso da parte de Jesus, que não foi isso. Mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Então os judeus estavam prontos, desde Abraão. Abraão lá atrás, como eu falei dele, ele começou a escutar um Deus único. Ele era um médium, Abraão, né? Hoje sabemos disso, né? Ele era um médium, ele escutava a Deus, né? E lá foi falar para ele, ó, só tem um, eu sou o seu Deus. Porque na época, Abraão vivia numa época onde eram, porque assim, o Espiritismo também explica isso. Nós carregamos dentro de nós a ideia de que existem mais deuses. Pega um brinquedinho para ele, amor, brinquedinho para ele sossegar um pouquinho. Você pode pegar, por favor? Olha para ele lá embaixo. Ele está brincando, tá? Deixa eu voltar aqui. Abraão na época lá atrás, vivia numa época onde existiam, nós dentro de nós, com a nossa consciência, a gente acreditava que existe um Deus. Nós carregamos isso dentro de nós. Deus colocou dentro de nós a ciência que existe um ser superior. Então, como nós temos isso dentro de nós, como nós estávamos lá atrás, naquela época de Abraão, vendo tudo acontecer, tempestades, nós não temos previsão do tempo, né? Lá naquela época não tinha previsão do tempo, se ia ter eclipse, se ia fazer sol, se ia fazer chuva, se tinha onda de calor, se não tinha onda de calor. Naquele tempo, a gente era surpreendido pelas coisas que aconteciam. E nós, dentro de nós, a gente sabia que existia um Criador. Então, então tem alguma coisa maior do que eu sinto, está inato, foi criado dentro de mim como espírito. Então olho para cima, vejo que a coisa está fervendo e não sou eu não tenho como resolver, Criador me ajuda. Ou eles achavam que era mais de um Criador, nós ficávamos confusos, nós não tínhamos ainda, e esse politeísmo saiu disso. Mas um belo dia Abraão recebeu, começou o trabalho aí, é um trabalho longo. Primeiro acreditar em deuses e que existe alguma coisa maior, e depois, nesse plano de evolução nosso, a espiritualidade superior trouxe a mensagem para é um só. E essa mensagem foi derramada em vários lugares. Não pensem que só Abraão recebeu essa mensagem. Mais e mais pessoas receberam, mas Abraão acolheu. Ele falou, é um Deus só. Ele prosperou nisso. Os filhos deles prosperaram nessa ideia. E assim foi criado os hebreus, o povo judeu. É lá que eles estavam mais fácil de entender a ideia de um Deus só. Por isso que Jesus foi naquele local. Por isso que as mensagens, a maioria que nós recebemos, são oriundas desse local, porque aqueles espíritos estavam mais preparados para isso. Tá bom? Porém, outros espíritos em outros lugares, até hoje, não estão preparados para certas informações. Então a gente precisa ter essa paciência, não adianta seguir lá e lá, eu vou lá agora sentar com todos os muçulmanos, respeito a religião muçulmana, pelo amor de Deus, não é isso, mas agora eu quero apresentar Jesus para eles. Eu vou ter dificuldades, porque eles realmente não acreditam, acreditam que quem é o Salvador, o Messias e tudo mais,
é outra pessoa. E nós estamos errados. Nós que acreditamos em Jesus estamos errados. Então vai ser muito difícil esse processo hoje, do jeito que ele é. Ele tem que ser feito com mais cautela e mais cuidado. Então, algumas coisas, assim como Jesus percebeu, devia ter sido feito com mais cautela e mais cuidado. Então ele falou, nesse momento, não. Não vão aos samaritanos, não vão aos gentios. Tá? Entre os pagãos, a própria base, faltando, né, que os pagãos estavam a própria base, a base de acreditar num Deus único. Tá? Tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tarefa tão pesada. Era muito difícil até para nós hoje. Nós hoje vamos agora nos propor a ir lá explicar o cristianismo para outras religiões que não acreditam em Cristo. É uma tarefa difícil. Já pararam para pensar nisso? O quão difícil seria fazermos isso? Quão difícil seria nós convencermos outros, vamos apresentar uma ideia nova e diferente a outros? Outros que acreditam que as mulheres têm que andar de burca, por exemplo, fechadas e tampadas. Você fala, não é bem assim. Nosso espírito é eterno, não tem lá... E você trazer outras ideias, pluralidade de existências, a chance de você voltar de novo, corrigir seus equívocos, tanta coisa que o Espiritismo traz. É uma tarefa difícil, para mim é difícil, não sei para vocês, é bem difícil. Então o preparo para isso, a fórmula para isso, ela tem que ocorrer de forma gradual, de forma diferente, com um apoio diferente e no tempo certo. Não podemos forçar nada, e esse é um dos pontos que Jesus traz nesse ensinamento. Por isso lhes disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel. Por quê? É mais fácil eu trazer aquele que já acredita no Deus único. Vamos falar assim. É aquele que a gente fala, que eu escuto, né? Eu tenho vários amigos católicos, inclusive na minha família. Eu sou católico não praticante. Ou eu sou espírita não praticante. Ou eu sou espírita simpatizante. Vocês já ouviram isso também? Sou simpatizante. É mais fácil você trazer esses, porque eles já têm um conceito, já estão mais abertos, simpatizam ao menos com a ideia. Eles já têm uma porta aberta para que você possa vir e trazer mais e mais informações, para que eles possam falar, nossa, agora eu entendi, nossa, agora que bom, agora está mais claro para mim, e eles possam vir. Esses são o que Jesus queria tocar naquela época, e que para nós, usando a lógica, é bem mais fácil tocá-los. Né? Até para nós hoje em dia, a gente não pode colocar a responsabilidade só nos apóstolos, né? Nós estamos aqui, Jesus já nos convidou, né, para sermos trabalhadores na sua vinha. Cabe a nós também sermos a candeia em vários lugares. Os lugares que onde eu habito, na minha casa eu preciso ser a candeia, não preciso? Eu não preciso fazer o bem na minha casa? Para quem eu amo, para quem está à minha volta, para a minha família, eu também tenho que ser a candeia. Eu também tenho que ser a candeia no meu trabalho, em vários outros lugares. Num mundo onde tem tanta corrupção, tanta desigualdade, tantas coisas equivocadas, temos que buscar, seguir a palavra do Cristo e ser a candeia onde estivermos. Agora eu não posso, Rafael, falar que quero ser a candeia num local onde as pessoas não são preparadas para ouvir. Então, o convite vale para nós hoje em dia também. Vamos buscar esses que precisam, que são simpatizantes, que têm essa vontade. Quantos crimes, gente, podiam ser evitados se as pessoas tivessem o conhecimento do Espiritismo? Quantas angústias? Quantas mães podiam ser consoladas? Quantas pessoas podiam ser ajudadas com todo esse conhecimento, com todo esse tesouro que nós temos na mão? Então que possamos sim convidá-los, que possamos sim trazê-los, se assim eles desejarem, tá bom? Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. Então tudo tem o seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, o que ele está trazendo aqui, Kardec? Lá em Roma, no centro do paganismo, no centro daquela
bagunça que era, e nós estávamos lá provavelmente bagunçando junto, lá os apóstolos conseguiram plantar o cristianismo. Quando eles estiveram mais preparados, quando eles estavam mais fortes, fortificados pela fé. Paulo, que é um dos apóstolos que mais me agrada ler os textos, né? Paulo falava: dai graças a tudo, porque tudo converge para o nosso bem. Semana passada João falou da cruz, onde nesse mesmo Jesus fala: pegue a sua cruz e venha comigo. A nossa cruz, os nossos desafios também convergem para o nosso bem. E eles, nos desafios deles na época, convergiram, prosperaram, perseveraram e conseguiram dar um passo além, trazer o cristianismo, a palavra de Jesus, para mais e mais pessoas. Tá? Então é importante que nós possamos pensar: será que nós podemos fazer algo para ajudar alguém? Cabe a gente refletir: o que mais a gente pode fazer? Posso vir, não só ficar nessa palestra, passe para casa, me engajar em alguma coisa a mais na casa espírita, fazer visitas para as pessoas carentes, participar mais, porque no final do dia, isso é para nós, é como espíritos, nós vamos ganhar com isso, somos só nós, tá bom? Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, né? Então hoje nós temos ainda muitos incrédulos, muitas pessoas que não vão aceitar, muita dificuldade em trazer essa ideia nova para eles, tá? Em nenhum momento a gente fala que o espiritismo vai substituir alguma coisa, né? Ele é adicional, ele vai trazer a palavra do Cristo, que é amor, para aquelas pessoas, né? Para mim, eu escolho ficar aqui no espiritismo. Ele substituiu tudo, né? Mas para algumas pessoas podem acreditar em mais de uma coisa, né? Fazendo a caridade, aplicando a palavra do Cristo, na vida, no dia a dia, estão no caminho certo, tá? A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz e que se encontram um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, né? Então, quando o Kardec começa a explicar um pouco mais essa parte, aqueles que, como eu falei, aqueles que são simpatizantes, aqueles que são um pouco mais, né, tentados a vir, a ficar, a entender, a conhecer, e até se juntar, se engajar, e fazer mais por si mesmos e pelo próximo. Porque estar aqui trabalhando numa casa espírita também ajuda o próximo, além de ajudar a si mesmo, né? Ajuda o próximo, né? Ou o contrário, né? A gente começa para ajudar o próximo e acaba ajudando a si mesmo. A gente nem percebe, mas nós vamos nos tornando pessoas diferentes. Então, começar por isso já é um grande processo. Porque se você for naqueles que se recusam a ouvir, como Kardec está falando, e alguns ainda vão se obstinar tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Por quê? Muitas vezes a gente não gosta de falar que está errado. Muitas pessoas não gostam de falar: eu estou errado. Então, pelo meu orgulho, se a Alice vier para mim agora, vou usar você como exemplo, tá, Alice? Se a Alice vier para mim assim: Rafael, tem um espiritismo, tem pluralidade dos mundos, e conta exemplos, histórias que eu possa entender, e eu entendi, só que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou cruzar os braços assim, ó, não acredito em você, isso não está certo, mas porque eu não quero mostrar que eu sou certo. Tem pessoas que são assim, mesmo entendendo aquela informação, ainda vão reter, e não querer dar um passo à frente, no sentido de conhecer mais o espiritismo, conhecer mais essas ideias, ou conhecer as ideias, vamos falar assim, o cristianismo redivivo, sem tantas regras, dogmas e restrições, né, que houveram ao longo dos anos, as pessoas podem, só pelo orgulho, não querer. E a gente tem que ter essa paciência. E aí Kardec traz: mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz
na obscuridade. Isso tem um exemplo bom durante o processo da Bíblia, onde Jesus estava lá falando com várias pessoas, aí chegou a mãe dele, os irmãos, viemos buscá-lo, e aí Jesus falou, avisaram Jesus, né? Jesus estava lá pregando e falando, e avisaram Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus falou, quem são a minha mãe, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Estão aqui dentro. Jesus queria abrir os olhos daqueles cegos, que queriam ver, estavam lá para ouvir Jesus, enquanto aqueles outros que eram próximos dele, queriam retirá-lo de lá, não queriam ouvi-lo. Então mais vale fazer isso, cuidar daqueles que querem ouvir, do que brigar com aquele que não quer ouvir. Quem não quer ouvir, deixa o tempo dele, certo? Que a gente vê isso também, às vezes eu até admiro, muitas vezes, outras religiões, que as pessoas vão lá, batem na porta da casa da pessoa, posso ler um trecho da Bíblia para você, posso fazer uma oração para sua família, e a pessoa muitas vezes, a pessoa é rechaçada, batem a porta na cara dessa, e essa pessoa continua, bate na porta na próxima casa, e da próxima casa, porque ele quer levar a palavra de Jesus. Rafael, você está falando para a gente fazer isso também? Fiquem ao critério de vocês, tá? Só sei que eu acho que a gente pode fazer mais pelo Espiritismo ajudando as pessoas. Como fazer? Não estou falando para vocês como fazer. Acho que a gente pode juntos pensar o que fazer. E se a gente se engajar na casa, já vai ajudar a mais a gente conseguir aumentar a quantidade de coisas nessa casa, tá? Porque aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Parece que completou, né? Parece que eu sabia que ia vir no próximo slide. Né? Se engajar mais no Espiritismo é aumentar o número dos que sustentam essa ideia. Como o João falou na semana passada, o Espiritismo ainda é novo. Ele tem 100 anos, 108, 160 anos. Ele é muito novo. Precisamos que mais e mais se engajem nessa ideia. Uma ideia que traz consolo, que traz esperança, que traz a caridade, tá? Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Então Kardec falou, você tentou, às vezes até dentro de casa, a gente quer conversar sobre o assunto, às vezes a gente podia fazer algo pela palavra espírita, ajudar a consolar, mas a pessoa não quer. Se ela não quer, né? A gente passou por isso na nossa família, né, Lucimara? Se a pessoa não quer, né? Às vezes eu nem ofereço mais. Eu estou ali, eles sabem quem eu sou. Se alguém vier perguntar, mas o que isso? Porque eles realmente rechaçam, né? Eu respeito, pelo amor de Deus, cada um fazem o bem, são boas pessoas, mas a ideia do Espiritismo para eles ainda é algo, eles acham que aqui vai ter um monte de espírito, vai ter um monte de coisa, e nós aqui que estamos aqui inseridos, sabemos que não é assim, né? Mas a gente poderia ajudar de alguma forma, mas nesse caso, é uma boa política, eu não consigo forçar, eles não estão prontos ainda. Agora, existem casos que sim, que uma palavra pode sim ajudar, que possamos tentar, né? Sua vez virá, quando serão dessas pessoas, né, que estão fechados ainda, a vez deles virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias, ou mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Então, Kardec dá uma alusão, uma comparação à agricultura, né? Eu não posso, me corrija aí, Lucimara, agora é época de morango ou não? Mais para frente? Mais para frente. É época de morango. Se eu plantar morango agora, o que vai acontecer? Não vai sair. E ela gosta de morango, por isso que eu falei, ela gosta. Ela sabe a época, ela sabe tudo. Então, não adianta eu plantar o morango nessa época agora, porque não é a época. Não vai frutificar. Eu vou jogar sementes e não vai sair o fruto, não vai dar o resultado. Então vamos esperar. A época vai chegar, certo? Paciência, né, Liz? Paciência. Por isso é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam. Então, o que germina agora? Manga? Acho que manga germina em qualquer época, né? Então vamos fazer a manga, não é? Vamos fazer outro trabalho. Vamos cuidar de outra forma.
para cuidar daqueles que já simpatizam, que estão abertos, que querem vir, que podem se engajar no trabalho na casa. O que é importante, gente, essa casa ela só funciona porque existem trabalhadores aqui. Por isso que ela está aberta. Então, para nós, e a gente sabe disso, quanto mais trabalhadores, melhor. Mais pessoas podem ser, mais trabalhos diferentes, mais caridade pode se expandir. Tudo é maior com mais pessoas engajadas. Então, fica aí sim um convite real para vocês, para repensarem, quem sabe, e para quem está nos acompanhando pelo vídeo, nos acompanhar aqui na casa mais de perto e se engajar. Se engajem. É muito bom, gente. Muda para nós. Né? Ver a felicidade do outro recebendo a caridade é mais gratificante do que a gente mesmo receber o presente. Receber aquela caridade, tá? Para evitar que abortem as outras, aí voltando no Kardec, desculpa, para evitar que abortem as outras em se apressando muito. Às vezes eu vou tentar com aquela pessoa que não está preparada, eu vou lá conversar com ela, é capaz de eu distanciar ela ainda mais. Ela podia até ter um pequeno interesse, mas ela não estava pronta para ouvir, eu posso afastar ela de vez, né? Então, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Ao tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito, e localizado. Então, Kardec também pontua isso, que lá no tempo de Jesus, como era muito difícil, não tinha internet, não tinha essa forma de divulgar conhecimento, informação, tudo era bem diferente, as ideias eram bem fechadas ali num círculo, né? Bem localizadas, bem fechadas e contidas, né? A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam, então as ideias estão expandindo. Estamos num momento, né, que a gente chama hoje da era da informação, gente. Na internet hoje você faz uma consulta, você sabe fazer um bolo, você sabe a composição de combustível de uma nave espacial, você também pode saber como é que está o clima na China, ou você pode saber, tem tanta informação. Tem um comparativo, não sei se vocês já ouviram, que hoje uma criança de 5 anos tem acesso a mais informação do que os generais romanos tinham naquela época. Só começando pela previsão do tempo, se vai chover ou não. Eles não sabiam se ia chover ou não no outro dia. Eles não sabiam o que vai acontecer, se ia ter tempestade, se ia ter nevasca, eles já sabiam a época mais ou menos. Mas não, como acontece hoje, o clima muda de um dia para o outro, nós vamos plantar vinhos aqui, né? Aí cai aquela chuvarada, aquela tempestade de chuva, não dá para plantar mais. Para tudo, vamos esperar. Hoje a gente sabe que se as nuvens estão vindo por satélite, o que está acontecendo no planeta, onde tem algum furacão se formando, quanta informação, isso está a dispor de qualquer um. Nós estamos na era da informação, e que a gente está hoje utilizando até canais digitais como agora, para transmitir essa informação, transmitir esse conhecimento, transmitir a palavra de Cristo pela ótica do Espiritismo, tá bom? Então continuemos assim, sempre transmitindo. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação, a gente não quer que isso fique conosco só. Nós não somos um grupinho fechado, nós queremos expandir, nós queremos que essa palavra toque o coração de mais e mais pessoas. Para ela não existem mais barreiras, tem seu foco em toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Então, o que Kardec quis fazer nessa como se fosse uma paródia, né? Que a ideia do paganismo, a ideia que estava centralizado nos gentios naquela época, hoje é maior do que isso, né? Uma ideia, pessoas que não aceitam, né? Acreditam em outras ideias, estão espalhadas em vários países, estão encarnados e desencarnados, né? A gente recebe na mesa mediúnica desencarnados que não acreditam em Jesus, né? Então, existe sim um monte de informação que precisa tocar o coração de várias pessoas. Que nós, dentro do nosso ambiente, aonde estamos inseridos, é na nossa casa, é com o nosso exemplo,
É no nosso trabalho, com o nosso exemplo, aplicando essas informações, tocando o coração de alguém, quando a gente se sentir inspirado para falar alguma coisa para alguém que precisa de ajuda, que possamos deixar fluir aquela inspiração, deixar que aquilo possa tocar o coração da pessoa, que a pessoa possa vir querer conhecer a casa, conhecer mais a informação, entender um pouco mais esse amor maravilhoso que é o Espiritismo, para que a gente possa continuar crescendo com a ideia, que a ideia prevaleça, para que, pensando assim, até brinquei com a Lucimara em casa, para que na próxima reencarnação, porque esse corpo vai acabar, gente, não sei se eu te falei para vocês, mas esse meu corpo aqui uma hora vai acabar. A hora que ele acabar, eu vou para o mundo espiritual. Quando eu voltar, eu ainda posso encontrar um centro espírita aberto. É essa a ideia, que a gente possa encontrar um centro espírita aberto, que a gente possa vir frequentar de novo, que a gente possa fazer com que essa ideia perdure por muito e muito tempo. Como o cristianismo triunfou do paganismo, não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia, da razão e o poder do amor. Tá? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês um trechinho de Divaldo. Sempre gosto de trazer Divaldo, né? Espero que fique bom para vocês o áudio, tá? Toda vez que Jesus se referia aos samaritanos, os judeus reprochavam-no. E ele disse, mas eu venho não somente para estas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. O seu objetivo não era criar uma doutrina religiosa a mais. Era educar, promover a dignidade do ser humano. Foi essa a proposta de Jesus. E por isso, ele disse ipsis verbis, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele estabeleceu essa religação da criatura com a divindade através do amor que deve vigir entre nós, criaturas humanas. Muito bom. Jesus trouxe essa ideia, né? A ideia do amor. Que nos amemos uns aos outros, né? Depois de Deus, né? Deus a todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, muito bem, eu trouxe um pouquinho desse trecho dos gentios, né? Do que seria esse conceito. Eu queria escutar de vocês se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. Não? Muito bom, então a gente vai começar os passes. Eu agradeço a Deus aí para vocês e eu vou, desculpa, antes dos passes, fazer uma prece rápida para o nosso encerramento, tá bom? Agradecemos novamente e humildemente a Deus nosso Senhor por mais esse momento de reflexão profunda, por mais esse momento onde possamos refletir, onde podemos ser a candeia nos ambientes onde estamos inseridos, aplicando o amor que Jesus nos ensinou. Muito obrigado a Deus, nosso Senhor, a Jesus Cristo e aos mentores da casa, nossos anjos da guarda, pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre todos esses pontos. E humildemente pedimos que Deus Pai possa abençoar a todos aqueles que estão em hospitais, estão em casas de saúde, estão em casas de tratamento, aos aditos, estão passando extrema necessidade nas ruas, todos aqueles que precisam de uma palavra, que o amor de Deus possa tocar o coração de todos eles, aqueles que estão perdidos na raiva, na frustração, presos na culpa, que perdura às vezes por séculos, nossos espíritos amigos, espíritos aí que estão sofrendo por muitos e muitos séculos, que o amor e o perdão de Deus possa tocar o coração de
todos eles nesse momento. Que eles possam entender que a vida continua, que somos espíritos eternos e há sempre a possibilidade de recomeçar. Que Deus abençoe nossos familiares queridos, nossos amigos, e que Deus também abençoe aos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou, que em Sás um dia possamos ser amigos. E por fim, novamente, que Deus abençoe a nossa casa, que ela esteja sempre aberta a todos que necessitam. Que assim seja.